boa tarde. Olha, o Isto é Amazônia vai apresentar para você um programa extraordinário. Um programa falando das datas cívicas. Afinal de contas, nós estamos entrando no mês de setembro. Esse é um mês pródigo em datas cívicas para os brasileiros. O dia 5, o Dia da Raça. O dia 7 de setembro, o Dia da Independência. E o dia 13 de setembro, dia de criação do Território Federal do Amapá. O Território Federal do Amapá foi criado em 43, mas foi instalado em 25 de janeiro de 1944. O primeiro governador, Capitão Janari Gentil Mendes. Mas olha, gente, nós vemos nesse cenário extraordinário do centro de Macapá, que por muitos e muitas décadas foi o palco que reuniu a sociedade amapaense para celebrar essas datas, para essa festa cívica maravilhosa. O dia 5 era o dia dos desfiles dos grupos escolares, a turma do primário. No dia 7, os militares. E no dia 13, os grandes colégios do Amapá. O Colégio Amapaense, o Ginásio de Macapá, o IETA, o CCA, né? O Alexandre Vaz Tavares, Barão do Rio Branco, né? Tudo isso desfilavam aqui numa festa cívica maravilhosa. Então, você vai ficar sabendo de tudo isso num bate-papo para lá de descontraído e esclarecedor com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, que é o nosso historiador e comentarista mor. Ele vai falar um pouquinho da história e desse momento, dessa Macapá bucólica, do início. Vamos conversar também com uma figura extraordinária da comunicação amapaense, um ícone da comunicação, o nosso Jotinha, o J. Ney. Debaixo dos seus 80 anos, com a memória lúcida, extraordinária, ele conta um pouquinho dessa Macapá e da origem das coisas, tá bom? E aí a gente deu uma avançada na modernidade. Conversamos também com o grande Tarcísio Franco, um grande narrador esportivo, um cronista esportivo, né, filho do nosso saudoso grande Benedito Andrade, um dos maiores jornalistas do Amapá, e filho da irmã mais velha do J. Ney. Então, Tarcísio também conversou conosco aqui, tá? Ó, só para que você tenha uma ideia, essa expressão, raça, ela foi cunhada pelo francês François Bernier, né? Nascido em 1684, no século XVII. Ele que era antropólogo e viajou pelo mundo, então ele usou na expressão moderna a palavra raça para contrastar as diferentes etnias que ele foi encontrando nas suas viagens pelo Oriente, enfim, pela África, tá certo? Então, em 1945, o presidente Getúlio Dornelles Vargas instituiu o dia 5 de setembro como Dia da Raça, tá certo? Então, olha, vamos dar esse passeio nessa Macapá maravilhosa e você vai ficar conhecendo um pouquinho mais dessa história, tá bom? O Isto é Amazônia está iniciando. Isto é Amazônia. Olha, nós estamos com o desembargador Gilberto Pinheiro para falar de um mês que é um mês cheio de datas importantes para o nosso país. O mês de setembro. O mês de setembro é um mês importante, desembargador. Tem várias datas que se comemoram, datas cívicas. Sim, Roberto. Eu lembro ainda do Território Federal do Amapá, quando eu comecei a estudar na escola paroquial Nossa Senhora de Fátima e depois fui para a escola paroquial Padre Dário. E então a gente tinha aquela vontade, os professores também, não é? Então, a primeira data cívica, eu posso dizer, é o 5 de setembro, Dia da Raça. O que é o Dia da Raça? Após a independência, com a nossa independência, a independência do Brasil, foi um dia que foi instituído para comemorar uma espécie de democracia racial. Para quê? Para evitar esses problemas, não é? De racismo, já se pensava nisso. Então, é o nosso povo. O que é o nosso povo? O que é que nós somos? Nós somos mestiços. Nós já falamos aqui várias vezes que nós somos caboclo, aliás, com muito orgulho que eu sou caboclo. E um privilégio que Deus me concedeu. Caboclo sem o L, caboclo sem o L. O Alvará Régio de
4 de abril de 1755, Dom José I, ele manda para os vice-reis, inclusive para o Dom Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do não menos famoso, né, do que o Marquês de Pombal, proibindo a discriminação de filhos de portugueses com as índias e de índios com as portuguesas. Então, é isso que nós somos, caboclos. Ali ele falava caboclos, no plural, não tem esse L. E é isso que nós somos. É esta mistura. Por exemplo, meu avô era português, aí tem uma mistura lá com a minha avó, com sangue indígena, e surgiu aqui esse caboclo, né? Então, isso é bom para nós, né? Por quê? Porque o conquistador, ele conquista, mas na realidade ele também é conquistado. Quando a gente fala nossa Amazônia, você vê, e quantas vezes nós falamos dessas coisas boas que nós temos na Amazônia, por exemplo, a nossa culinária. Eu digo que é a melhor do Brasil, porque quem ganhou foi a do Pará, mas nós temos a mesma e temos alguns pratos que eles não têm, como o pitu, como a mungica, né? O nosso camarão, a nossa caldeirada. Eu faço uma caldeirada com a boca pavulagem, que você ainda não provou. Então, isso daqui se misturou, essa cultura, né? A cultura africana, a cultura indígena com a cultura portuguesa. E é isso que nós somos. Né? Eu lembro que o senhor falou de uma certa confusão dos historiadores quando eles colocam elite portuguesa e os brasileiros, né, naquele período. Não éramos brasileiros, nós éramos portugueses. Nós fazíamos parte do Império Português. Então nós éramos todos portugueses. Nós não sabíamos se a gente ia ser brasileiro, brasileiro, o que era, nós éramos todos portugueses. Independentemente da descendência, né? De negro, do índio, do branco. Nós éramos portugueses. Então, quando a gente fala numa elite, porque os portugueses, na realidade, a gente estava falando de uma elite que dominava. Mas todos nós éramos. É toda essa ligação que nós temos até hoje com Portugal. É importante também que se diga para o telespectador que os aborígenes eram os índios, né? Esses moravam aqui, já existiam. Nossos ancestrais. Aí a gente tem também um equívoco, né, da história, que as pessoas falam descobrimento do Brasil, como se o Brasil tivesse escondido. Não estava. Tinha habitante aqui, o Brasil estava aqui. Mas olha, 5 de setembro, eu lembro, Roberto, daqueles bons tempos lá no início dos anos 60, né? E depois de 60, eu me lembro de 67, quando eu entrei no ginásio de Magabá. E os desfiles que tinham, né? Você tinha as escolas, seria a escola primária, que desfilavam no dia 5, né? Vinha depois o dia 7. Eram os desfiles cívicos que você mostrava aquele seu amor pelo Amapá, o amor pela sua pátria. Essa pátria que é nossa, que estão falando em dividir. Pelo amor de Deus, isso é nosso. O país é gigante, gigante pela própria natureza. Esse gigantismo do Brasil que mostra a nossa força. Nós só precisamos nos unir, nós somos irmãos. A gente exercitava na escola esse ufanismo pelo Brasil. O amor pelo Brasil. O amor, né? O amor pelo nosso Brasil. Eu lembro que nós tínhamos na nossa grade curricular do ginásio MPB. Moral e cívica. Eu lembro disso. Eu era um pouco até mais antes da MPB, né? Que eu comecei a estudar antes de 64. Então, mas esse amor já que a gente tinha desde do início dos anos 60 ou até antes, esse amor que a gente tinha pelo nosso país. Isso não foi a partir de 64, não, sempre tivemos. Então, isso aqui é importante, você gostar do teu país. E a gente também gostava, né? Nós tínhamos a questão da religião. A religião é importante, eu penso que religião é importante porque, afinal de contas, a sua religião tem norma de conduta, não matar, não roubar, não furtar, seja qual for a tua religião. Então é importante até porque eu acredito num Criador. Mas o dia 5 de setembro é um dia de festa, né? Um dia bonito, um dia que a gente ia, você imagina, desfilar. De crianças, né? Sim, crianças. E antes já começava o semestre, a gente começava, tinha uma hora lá que a gente ia começar a aprender a desfilar certinho, não é? Olha, não errar o passo, não é?
Isso era uma coisa bonita, toda a cidade ali para Fábio, né? E a banda da polícia, né? Que ia tocar pra gente, né? Era da Guarda Territorial, da Guarda Territorial. GT. Eu vi umas fotos ainda no início, ainda nos anos 40, na fundação ainda do Território Federal, né? Que o território ele se desmembrou, na realidade, no dia do teu aniversário, dia 25 de janeiro de 44, quando o primeiro governador instala o território federal da Amapá, fez desfiles. Logo ali, né, quando o Janari vem e começa a construir. O Macapá era muito pequeno. Eu fiquei olhando aquelas fotos antigas e depois eu relembro a minha época, o início dos anos 60. Você, além de um bom estudo, um bom professor, você tinha aquele prazer de ir para o desfile. Sim. Né? Tinha uma disputa, né? E depois vamos para o 7 de setembro, né? O 7 de setembro que a gente era uma outra disputa já, mais acima. O senhor lembra como é que chamava o ginásio de Macapá? Bonequinha de Anil. Boneca de Anil, e o CA era Garapazedo. E o IETA? O IETA era... Piramutaba Podre. Piramutaba. Não é uns apelidos. E o CCA, que era o Colégio Comercial do Amapá, era o Ferrugem. E havia uma disputa, né? Tanto no desfile cívico, porque o Colégio Amapaense era famoso pela banda marcial. Mas o ginásio de Macapá tinha banda, né? De música com o Mestre Oscar. Aliás, era a melhor banda da Amazônia. Mas no Colégio Amapaense nós tínhamos um maestro bom também, que era o pai do... mas a grande banda era... O professor Mário Melo. Mas ninguém barrava. Tinha o Thiago também. Sim, mas era uma disputa. Mas o Mestre Oscar realmente marcou, né? Ele tinha um ouvido fantástico. Eu me lembro do ginásio de Macapá, desfilando com aquela polena branca. O meu irmão estudava lá. Eu e a Graciete estudava no Colégio Amapaense, o Arnaldo estudava no ginásio de Macapá. Era só para homem. Era só para homem. Até o ginásio. Se você quisesse fazer o científico, tinha que ir para o Colégio Amapaense ou para o CCA, se você quisesse fazer um curso técnico. Quem foi? Lembro 5 professores seus, que eu vou lembrar 5 meus. De qual? De qualquer. Daquele tempo lá de trás. Eu tenho a professora brasileira, que já no primário, no ginásio, a professora Eneida, de português, o professor Guerra, que foi professor de francês, Paulo Guerra foi professor de francês, o professor de matemática, o professor Tiago foi de música também, professor Munhoz, professor Lobo também. Lobo. O professor Lobo, aí depois teve já lá no Científico Edésio. Professora Nancy. Sabe? Nina da Costa. Professora de Geografia. Pois professor Adelbaldo, de História. Bento Góes de Almeida, professor de desenho. O Bento foi meu professor no IETA, que eu também estudei 2 anos no IETA. Eram bons professores, né? O professor Munhoz marcou muito a nossa geração, porque ele tinha um fator. Ele fazia umas viagens para a Europa, cultura. O que ele colocava para a gente? Você imagina, nós éramos umas pedras brutas, verdadeiras pedras brutas. E quando ele voltava, a gente só tinha aqui o cinema, era o Barracão, depois que construíram o Cine João 23, Cine Macapá e depois o Cine Paroquial Teatro. Nós até repetimos os filmes. A radiodifusora e a rádio... A radiodifusora está no ar. E a rádio educadora. Veja, ele viajava, quando ele voltava, Roberto, ele vinha falando da viagem que ele tinha feito, uma viagem cultural, e colocando na nossa cabeça aquilo. Nós éramos verdadeiros caboclos bravos. Você imagina, ele começou a poldar a gente para gostar, por exemplo, de museu de arte. Quando eu estive no Museu do Prado, na Espanha, em Madrid, eu olhei a obra do El Greco, quem eu me lembro? Munhoz. Do professor Munhoz. Quando eu fui
eu fui em Roma, Capela Sistina, que eu saí, andei, vi também as obras de Michelangelo. Quem que eu me lembrei do professor Sé? Eu fui em Firenze, Firenze. Quem que eu me lembrei do professor Munhoz? É questão cultural, sabe? Eu ficava me lembrando, quando eu fui a Paris também, no Louvre, eu vi a Mona Lisa. Quem que eu me lembrei dele? E é impressionante, quando eu fui estudar em Portugal, fazer meu mestrado, ele escrevia a carta, ele mandou uma carta para o aluno, né? Sempre aluno, que eu sempre tinha ele como professor, me recomendando a visitar alguns museus, alguns lugares. Uma parte eu já tinha visitado, mas outras não. Eu tinha essa carta. Ou seja, não só a mim, mas várias gerações de você gostar de cultura. Isso é importante, o professor Lobo, para você ler, gostar de ler. Todos eles. O professor Delbaldo, de gostar de história. Então, esta dívida que a gente tem... Você sabe o que eu achava interessante com o Delbaldo? É que ele chegava na sala de aula... Eu estava falando da professora Zeneide. A professora Zeneide, ela foi minha professora no primário e também no colegial. A Zeneide era a nossa era a médica cirurgiã plástica, né? Sim, pois é, o Adelbaldo, ele pegava um giz e fazia os mapas, pô. Na mão, cara, perfeito. Eu ficava impressionado. E o professor, ele certa vez, ele mandou que a gente preparasse uma aula e a gente ia dar. Isso foi muito importante na minha vida, porque os outros colegas, às vezes, iam ler, eu peguei e fiz o seguinte. Eu estudei e fui para a frente do espelho e comecei a falar, sem papel. E a partir daí, eu digo assim, em termos de falar ao público, isso melhorou muito na minha vida. Você imagina um garoto, isso eu devo isso ao professor. E a todos eles, né? Nós chegamos aqui, se eu cheguei aqui, né, eu sou decano do Tribunal de Justiça, eu cheguei onde eu cheguei, faço conferências pelo mundo inteiro, fiz agora uma no Espírito Santo, em Vitória. Eu não uso papel, tenho algumas anotações, eu devo a eles. E tudo aquilo que eu aprendi, porque o professor ele tem muito mais importância do que o pai, em alguns pontos, porque ele vai colocar isto naquele garoto, para crescer. Então, eu agradeço a ele. Então, quando a gente fala no 5 de setembro, fala no 7 de setembro, além dos desfiles, vem o quê? A nossa memória aos professores, foram do ginásio de Macapá, do GM, aos professores que foram do Colégio Amapaense, do IEPA. Isso aqui é muito importante, né? Sim. A gente vai dar uma paradinha aqui. Sim. Vamos rapidinho, né? Eu vou lá na Rua da Praia. Sim, na Rua da Praia. Lá naquela turma de lá. Mas eu volto já, para a gente continuar falando dessas datas importantes do mês de setembro. 5, 7, nós vamos chegar a 13. Mas calma, o desembargador ainda vai ter muita coisa para conversar conosco, vai lembrar. E eu vou lhe desafiar, no retorno da sua memória, o senhor começar a falar daquela Macapá bucólica, aquela lá do início, Janari, sim. Paulo Eleutério foi o primeiro diretor da Radiodifusora, né, quando implantou a Radiodifusora, o microfone da Praça Veiga Cabral e Barão do Rio Branco, né, que transmitia a programação da PRC5, isso falando desse tipo do rádio. Mas em outros setores também o senhor vai lembrar. Mas nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta já com esse programa maravilhoso de rememoração de coisas importantes da nossa terra. Isto é Amazônia. Olha, nós estamos de volta, já conversei lá com o Julião, nosso saudoso Julião, dona Gertrude também, né? Batemos 2 mar abaixo ali rapidinho lá. Pra onde tu vai, rapaz? Por esse caminho sozinho.
eu vou fazer minha morada lá nos campos do Laguinho. Laguinho. No dia 1º de junho, eu não respeito o senhor. Aí conhece. Saiu dando vivas ao nosso governador. 1º de junho é o aniversário do governador Janari Gentil Nunes. Então nós voltamos, tá com o homem aí. 1º de junho, né? 1º de junho, o primeiro governador. Nós estávamos na década de 40, né? Então, aqui pertencíamos ao estado do Pará. A criação do território... né, presidente do Brasil era Getúlio Vargas. Né? O estado do Pará, ele não ligava muito para o Amapá. A minha família, meu pai, meu avô era português, meu pai nasceu aí, aqui no outro lado, aí numa ilha chamada Jurupari, e eles faziam regatão. E é lógico, eu perguntei, papai, como é que era a Macapá? Porque a minha família tem essa ligação aqui muito grande com Macapá. O que era o regatão? O regatão você trazia trazia mantimento, trazia as coisas da cidade, trocava com os que produziam na nossa região. Então eles saíam ali no Canoa-Vela, eles saíam de Belém, fundeavam ali em Soure, e depois eles montavam o Maguari, aquele que sai de Soure, e montar, eu sempre falo na nossa linguagem cabocla, significa contornar. Ali já é um pedaço, ali já é mar. E aí eles vinham ilhas por ilhas, né, tem uma Machado e Machadinho, e eu estou falando isso que eu também conheço. E já fiz essas viagens, não de Canoa-Vela, como ele fez. E depois eles saíam, passavam ali a Viçosa, entravam ali antes pela Michena, Viçosa, rodavam ali a Caviana, e depois entravam na Viçosa, e vinham até Macaquari, que era ali com aquela família dos Machados. Meu pai era muito amigo do seu Eugênio Machado, filho do coronel Leopoldo Machado, e às vezes eles davam carona, assim, para algumas pessoas que vinham para Macapá. E eu perguntei como era Macapá ali, né, o que era a Rua da Praia, a igreja era muito pequeno. E aquelas casas antigas que tinham, né, muitas de enchimento, lembra como era, Roberto? Te lembra como era? Aquelas ruas bem pequenina, que depois, já no final dos anos 60, eles abriram, destruíram e só ficou mesmo ali onde é o Museu Joaquim Caetano. Né? Mas era aquilo ali. E era muito pequeno, Macapá. Eu perguntei como era muito pequeno. A Praça Barão do Rio Branco não existia, ali era roça. Meu pai me dizia assim, era roça. E era só aquilo ali. E daí eles iam até o Jari. Então, era muito, muito pequeno. Mas ele via muito simples. Eu também conversei com alguns outros amapaenses. Você lembra? Eu te levei lá, que ele mostrou onde seria a olaria, do Raimundo Álvares da Costa, do sobrinho dele. Lembra? Lembro, sim. Seu Fernando. Vou fazer uma entrevista Fernando, com ele no centenário dele. E ele é amapaense, tanto ele como a dona Lígia. E eu perguntei também como é que era Macapá. E aqueles amigos antigos, eu era criança, eu sempre gostava, eu sempre acho que eu tive esse gosto pela história, para como é que era. Eu perguntava como era assim Macapá, ainda quando pertencíamos ao estado do Pará. Bom, com a instalação do território federal do Amapá, logicamente que o Janari precisava aumentar a cidade e não tinha absolutamente nada. Então ele tem que construir a casa do governador, construiu o colégio o Barão do Rio Branco e dar uma certa estrutura. E o Julião Ramos leva também para o Laguinho, né? Eles constroem o bairro do Laguinho. E a outra parte também da Dona Gertrudes. Vem para a favela. Foi na favela, da nossa favela, né? Nossa favela. Da favela do Vagalume, da favela, né? Do nosso Maracatu da favela, a favela do Santa Cruz. O Santa Cruz veio depois, né? Porque o meu pai fundou
o primeiro estabelecimento comercial ali no bairro da Favela, aliás, onde eu nasci, a Casa Duas Estrelas, na Leopoldo, com a Mendonça Furtado, acabava ali, a Milton Silva não existia, entendeu? Era ali, aí tinha as casas, tinha o Pina, as casas... Acho que assim, se me permita dar uma contribuição, a estrutura ela vai chegando com o crescimento do território, porque o Janari foi começando a estruturar, porque ele precisava recepcionar os técnicos, porque o Amapá não tinha nada. Então os técnicos que vieram para cá, né? Concomitante a isso, a gente também teve ali para o lado de Santana e Serra, e Come, né? Mas isso já foi mais para lá, mas assim a gente começou a se expandir. Por exemplo, aquelas casas do entorno da Praça do Barão, sim. A construção da casa do governador. A própria Presidente Vargas, né? E aí vem para cá figuras assim, como a gente estava falando, do Erundino, né? Que é o pai aí entra no futebol, né? Não, das pessoas que vieram trabalhar, né? E jogar futebol. Jogar bola. Jogar futebol. Nosso futebol é bom e tem isso que nós precisamos continuar numa matéria. Mas ainda falando da cidade, eu vou puxar aqui um pouco para o nosso bairro da Favela, ali da Mendonça Furtado, da Presidente Vargas, ali naquele entorno, né? Ali, por exemplo, o Mafra tinha a família do seu Carneiro, a Dona Maria Grande, né? Seu Congó, todo aquele povo. Depois vem ali o Teixeirinha, né? Isso aí eu me criei vendo isso aí. Então, o bairro do Trem, né? O bairro do Trem. O 70, que é o pai do Baraquinha, do Baracão. Esse bairro do Trem, Roberto, as pessoas ficam falando bobagem, dizendo a locomotiva. Não existia locomotiva naquela época. Eu já ouvi gente dizendo que era porque na época da construção da Fortaleza tinha um trem, não existia o trem, gente. Você que está nos vendo, o trem surgiu já no século XIX, na primeira metade do século XIX, e a Fortaleza é do século XVIII. Então o trem era uma espécie de um canteiro, onde um canteiro de obra. Por isso que esse nome é trem, mas não tem nada de locomotiva, né? Isso é um pouco da nossa história. E Macapá era aquilo, né? Mas a gente teve uma felicidade, eu digo você, de crescermos em Macapá, ver a nossa Macapá crescer. Né? O futebol, o gigante da favela, o estádio mais antigo, né? Que o Maracanã. Maracanã, né? Grandes jogos de futebol. Sobre a educação. A educação, quando o Janari inicia, era muito precária. Porque, na época, no estado do Pará, as escolas, sem condições, tinha escola que era chão batido, o professor não recebia, o livro se repetia. Isso foi muito importante e ele traz para cá o professor Dr. Otávio Mendonça. Otávio Mendonça, um dos maiores juristas, um dos maiores agraristas do mundo paraense. Eu conversei com o doutor Otávio Mendonça, o professor Otávio Mendonça, eu até perguntei, mas por que o senhor veio para Macapá? Ele disse, meu filho, é o seguinte, eu era oficial do Exército, oficial de 2, eu tinha uma opção, ou ia para a guerra, ou viria para cá. E o Otávio Mendonça, uma vez ele conseguiu um relatório de como era a educação e como melhorou. A educação no território era boa. E era uma educação pública. O Colégio Amapaense era excelente. Aquelas gerações que foram, e que hoje ainda, eu digo assim, a classe média, vem do território federal do Amapá. E aí a gente volta por 5 de setembro e 7 de setembro. Esse civismo que nossos professores, você gostar da boa leitura, você imagina um caboclo como eu que sai de trás de um balcão, que meu pai era comerciante, você sabe disso, né? E chegar onde nós chegamos, lógico, graças ao Criador também, a gente louva, mas nós devemos o quê? Eu falava com o Zé Maria, você conhece? Ele disse, Gilberto, se não fosse território federal do Amapá, eu estaria lá
lá onde eu vim, igual meus primos, subindo nessa iseira, nada contra, mas não chegaríamos onde nós chegamos. Então nós devemos muito aqueles pioneiros, que de uma forma ou de outra contribuíram para onde nós estamos aqui, aos nossos pais, claro, né? E aos nossos professores. Sem dúvida. A todos eles que fizeram a gente chegar onde nós chegamos. Ter um estudo de excelência e conseguir chegar lá fora, né, Roberto? Muito aqui, né? Eu lembro bem. Lembra da São Maurício? Sim, mas assim, quando os alunos iam daqui, né? Sim. Os alunos iam do Colégio Amapaense, que era vestibular preparação para o terceiro grau, né? Em qualquer lugar do Brasil. Eles iam e aí as pessoas já ficavam preocupadas. Quantos vieram do Amapá? Quantos vieram que já sabiam que as vagas... Até me lembro da história do Jason, né? Que era um excelente cabeceador, e o Tele Santana perguntou para ele: tu aprendeu a cabecear onde? Esse Macapá. Esse Macapá. O Jason, Macapá. Macapá, eu vou escrever depois ele conheceu o Murica, que fez um espetáculo com a cabeça, e ele ficou espantado também. Então é isso, olha só. Macapá. Desembargador, a gente ainda vai... Essa questão, Roberto, que eu insisto, do território, as ruas, a arquitetura. A arquitetura no início do território federal do Amapá também. Você olhava as casas, algumas casas de madeira, mas outras casas de quem tinha um poder aquisitivo de alvenaria, mas eram casas com uma arquitetura, telha de barro, corredor de vento e luz, e, por incrível que pareça, e aquele jardim caboclo. Toda casa tinha um jardim, você chegava, assoalho encerado com a cera, né? Final do ano, tudo que era casa se pintava, nem que fosse de caos mais pobre. Eu falo isso porque meu pai era comerciante. Era uma cultura simples, mas uma cultura do belo. E hoje a gente está vendo aí casas baixas, brasilite, e a gente fica reclamando. Assim, sempre se plantava alguma coisa na frente. Os eram pomares, né? Pomares. Então, isso era uma beleza que nós tínhamos. O clima, né? Nós estamos falando, já falamos várias vezes na questão do clima. Era uma coisa simples, mas era uma coisa bonita e agradável, e era uma vida tranquila também, né? Sem dúvida. Desembargador, olha só, a gente vai para mais um intervalo comercial, né? Vamos dar mais uma parada e a gente vai continuar passeando por essa cidade linda que nos encanta, que nós amamos, e que a gente tem já os nossos filhos, nossos netos aqui, e que tanta história bonita tem para contar em todos os setores, na cultura, na música, no teatro, na literatura, no esporte, na educação, na segurança pública, na saúde. Temos médicos famosos aqui também. Pintores. Antônio Teles, né? Pintores, Peixe, R. Peixe. Erivelto Martins. Erivelto. Grandes pintores, grandes artistas aí. Né? Então a gente vai para o intervalo, mas a gente volta. Isto é Amazônia. Estou aqui ao lado dessa figura icônica do rádio amapaense, de uma família tradicionalíssima do estado do Amapá, filho do seu Duca Serra, que empresta nome à rodovia que liga os dois maiores municípios do estado, Macapá e Santana, e que é a via de escoamento natural de toda a riqueza que chega pelo porto de Macapá em Santana. J. Ney, uma lenda do rádio amapaense, décadas a fio, fazendo comunicação moderna, sempre se atualizando. E nós vamos falar no Isto é Amazônia sobre as datas cívicas de 7 de setembro, de 5 de setembro, Dia da Raça, que é especial para todos nós aqui. E tem o 13,
com certeza, mas o 13 a gente vai falar depois. Então eu quero cumprimentar o nosso querido J. Ney, né, dizer que é um prazer e uma honra estar aqui com você e trazendo você para os telespectadores do Isto é Amazônia. Boa tarde, Ney. Boa tarde, um prazer imenso, meu caro Roberto Gato. Obrigado pelas referências feitas à minha pessoa. Maior prazer, maior alegria estar fazendo a minha estreia como entrevistado nesse programa chamado Isto é Amazônia. Saudar o desembargador Gilberto Pinheiro, essa figura impoluta, é da Justiça Amapaense, é o decano da Justiça do Amapá. Isso orgulha todos nós pelo fato de ser amapaense, ser tucuju, ser caboclo, ser daqui. Eu estou aqui à disposição. E da favela. Da favela. Também da favela. E estou aqui com a maior alegria, obrigado pela deferência ao nosso nome, para se falar um pouco da nossa terra, do nosso povo, da nossa gente. Né? Pois é, Ney, eu sei que você tem um conhecimento vasto além da vivência, né? Como é que era aquela Macapá bucólica, aquela Macapá... Vamos falar da Macapá do Janari, a partir de 44. 43 foi a transformação, mas a implantação foi em 44. E você sabe que foi no dia do nosso aniversário? Pois é, 25 de janeiro. De janeiro. Você é do dia 25 também, né? Eu também sou do dia 25 de janeiro. Olha, Gato e nossos queridos telespectadores desse programa. Olha, eu tive alegria, tive o prazer, azar de quem não pôde curtir esse tempo. Na minha adolescência, fui garoto na Praça Veiga Cabral. Eu nasci na Praça Veiga Cabral, na General Gurjão 77. Fui aparado pela mãe Luzia. Enfim, e pude viver o Janari, um exemplar militar, primeiro governador do então território federal do Amapá. Não posso negar, falei em off, vou dizer isso aqui publicamente. Meu tio Zeca Serra, que foi prefeito do município de Macapá, foi quem construiu o estádio Glicério Marques, dentre outras obras, fez oposição ao Janari, mas minha família reconhece tudo que o Janari fez pelo Amapá. Amor à pátria, amor ao Brasil, amor ao Amapá, essas datas eram bastante comemoradas aqui com muito ardor, com muito patriotismo, com muita alegria. 5 de setembro eram 3 grandes desfiles aqui. Especificamente nesse programa vamos tratar do desfile do dia 5, Dia da Raça, e o 7 de setembro, Dia da Pátria. E o ápice era exatamente o 13 de setembro. E para minha alegria, o meu neto, Luiz Gabriel, 10 anos, nasceu no dia 13 de setembro. Então, amigos desse fantástico programa, era uma época linda, romântica, apaixonada, vibrante. A cidade toda era envolvida. Era tempo de comprar o sapato novo, comprar roupa nova, cortar cabelo, enfim, se preparar para essa grande festa. O Dia da Raça a gente tinha o desfile na Avenida Fábio e desfilavam os cinco maiores colégios do então território federal do Amapá, as unidades, os grupos escoteiros e as unidades militares sediadas aqui em Macapá. Não precisava dizer, né? Macapá bucólica, uma população pequena. Toda a cidade ia para a Avenida Fábio. Era um desfile maravilhoso. Vamos falar pontualmente de alguns aspectos assim que marcam, né? Por exemplo, você falou da Mãe Luzia, que ela empresta nome à nossa maternidade, que foi construída pelo Janari Nunes. O nosso hospital Janari Nunes. Nossa difusora Janari Nunes. Colégio Amapaense Janari Nunes. Barão do Rio Branco Janari Nunes. Dieta Janari Nunes. CCA. Tudo foi feito pelo Janari Nunes. Foi um grande homem, um grande brasileiro. Por que o Zeca Serra ficou contra esse cara? Era uma questão política, tinha que ter oposição, né? Mas eles conseguiram trabalhar juntos. O Zeca Serra foi prefeito num arranjo político
de uma eleição para presidente da República, ganho pelo Getúlio Vargas. Zeca Serra era do PTB, e o Getúlio Vargas ganhou a eleição na época. Ele manteve o Janari, porque o Getúlio Vargas sabia da competência do Janari, da sua determinação, mas fez dividir o governo com o PTB local. E aí foi que Zeca Serra foi chegou à prefeitura. A prefeitura. Zeca Serra foi aluno do Padre Júlio, esse da avenida aqui. Maria Lombardi. Maria Lombardi. O finado Zacarias, da família do Lelé, do João Leite, Chico Leite. Dono da livraria Zola, histórica. Isso. E seu Zacarias dizia que o Padre Júlio sempre falava que o Zeca Serra era o amapaense mais ilustre, o que melhor falava, o que melhor escrevia, enfim. Então, são essas coisas. Agora, o desfile, você vai me perguntar sobre o desfile do dia 7? Dia 7, com certeza. Pois é. Olha, era separado por 2 dias. E aí, meu amigo, a coisa ficava muito mais emocionante. Lembrei agora das fitinhas verde e amarela que a gente usava na camisa. Enfim, a cidade vivia essas datas com muita intensidade. Cada casa tinha uma bandeirinha do Brasil. Lembro da minha casa, tinha uma bandeirinha, meu pai colocava uma bandeira do Brasil. E assim, em todas as casas, em todas as residências, em todos os bairros, todo mundo se preparava, vestia a melhor roupa para ir para o desfile de 7 de setembro. Era uma festa maravilhosa, inesquecível. Olha, não se conta, não se fala do presente sem dar uma olhadinha lá atrás, no passado. Eu queria falar também um pouquinho de esporte, porque você falou do estádio Glicério de Souza Marques, que foi construído pelo teu tio, e eu queria que você falasse um pouco do esporte, porque você jogou futebol também, né? Joguei. Eu joguei no Juventus, eu joguei no São José. Olha, Gato, é o seguinte, não é saudosismo, mas o futebol do Amapá já foi bem melhor, e você sabe disso. Você jogou em Belém do Pará, daqui saiu o Bira, saiu o Aldo, Jason, Marcelino. Olha, Tiaguinho e tantos outros. Janjito, Faustino, Zezé, Biló, tantos outros. Acho que o Biló foi o pioneiro. Esse Biló jogou em todas as seleções paraenses. Foi levado daqui pelo Gentil Cardoso. Biló também viveu todas essas emoções, a família dele, todos esses que eu citei, essas datas cívicas aqui. E teve gente que não saiu porque não quis. Não quis. Como, por exemplo, o Trevisani, e Cracá, o Alceu. Também. Poderiam bem ter feito carreiras lá fora. Olha, aqui as disputas eram acirradas, grandes clubes, Amapá Clube, Esporte Clube, Macapá, São José, Santana, Trem, Ipiranga, Independente, Guarani e tantos outros, João. Cristal, Oratório Recreativo Clube, que é aqui do nosso bairro. Enfim, o futebol amapaense viveu tempos de glória. Isso também durante a era Território Federal do Amapá. Você falou do Duca Serra, que falava bem, tinha eloquência. Não, o Zeca Serra. O Zeca Serra. É o meu tio. E escrevia muito bem. Bom, mas assim, a tua família, os teus irmãos, são pessoas extremamente destacadas na comunicação. Eu acho que essa fleuma que vocês carregam na política, ser dele, crítico, acho que é um pouco dele e do teu pai também, porque quem puxa o seu não degenera. Por exemplo, eu sou fã do João Silva, o Balalão, que como um dos maiores escribas, cara que escreve muito bem, o doutor Biratã também, o Ronaldo, o que é médico. Eu tenho Paulo Sérgio, que é o apelido dele, que era da minha juventude, Cachachado, que é o doutor Paulo Sérgio. Você, então, no rádio nem se fala. E aí vem também a
filharada e os Toda, sobrinhos, né? é verdade. E daqui a pouco eu vou conversar com Tarcísio Franco. os maiores narradores esportivos que eu já vi narrar aqui. Eu acho que Podia estar fazendo carreira lá fora, pois né? Tranquilo. Depois do Humberto Moreira ali, que passou a fase dele, o Tarcísio, para mim, na minha opinião, Já foi a 3 Copas do Mundo, né? Cara, olha, Gato, é o seguinte, a minha família, como tantas outras, a sua, somos daqui, né? Essa veia jornalística certamente veio do Zeca Serra. O meu pai do Caserra, ele era assim, meio duro com referência a estudar. Ele era duro nisso. Quando todos nós cursamos no primário, no fim do ano, ninguém estava autorizado a pegar o boletim. Ele ia lá no Barão pegar o boletim. E ele tinha um desejo que todos enveredassem pelo campo da medicina. Não sei se tem, mas das famílias genuinamente amapaenses, a família que mais tem médicos no Amapá é a minha, é a do Duca Serra. Enfim, então ele tinha esse desejo de ver. Ele só viu o Paulo Sérgio e o Bira. Tá? Não viu os netos, as netas, enfim. É um número considerável que já passa de 10, está chegando na casa de 15. Aí a gente tem médico em São Paulo, tá? O João Silva tem um filho médico em São Paulo, o Paulo Sérgio tem uma filha médica em Cuba. Olha só, o Paulo Sérgio tem outro filho que é pneumologista como ele. Agora, recentemente, o caçula dele, olha só, 16 anos, passou em medicina, vai formar com 16 anos, quando o médico só se forma com 27, 28. Isso aí é tudo resultado dessa pressão do Duca Serra, pressão no bom sentido, que não dá pra gente... Cobrava, né? Cobrava direitinho. Cobrava. Como toda família, né? Enfim. Eu na escola, agora dava uma apreensão quando ele ia buscar o boletim, né? Pô, meu amigo, não era fácil, não. Olha, Ney, puxa vida, cara, é um prazer, uma honra te entrevistar, eu agradeço a tua participação no programa, os teus esclarecimentos são muito interessantes, eu acho que com certeza você que está aí, né, você deu uma viajada, né, buscou nas suas reminiscências essas histórias que o Ney conta e você com certeza se insere dentro desse contexto, né, da nossa história. E quem não tem história não tem presente e, consequentemente, não terá nenhum futuro. Então, agradeço mesmo de coração, Ney. Tá, Gato, obrigado. Dr. Gilberto Pinheiro, um grande abraço. Viva a nossa querida Macapá, cidade do meio do mundo. Minha cidade joia da Amazônia. Aos seus telespectadores, um grande abraço. Parabéns por esse programa que fala das coisas, da tradição e da nossa história. A gente precisa contar isso para a nova geração. Um orgulho. E parabéns pela decisão sua, do Dr. Gilberto Pinheiro, em contar essa história para os mais novos. Grande abraço. Muito bem, olha, eu vou lá no Igarapé das Mulheres, tá bom? Mas eu volto já já com mais bate-papo para vocês, telespectadores do História Amazônia. Agora nós vamos conversar com essa figura extraordinária da comunicação, que é filho de um dos maiores jornalistas do Amapá, Benedito Andrade. Tá bom? Eu vou rapidinho no Igarapé das Mulheres, mas eu volto, não sai daí, fica conosco. Isto é Amazônia. Nós estamos na segunda, terceira, não sei, quarta geração da família do Duca Serra. Estamos conversando com o Tarcísio Franco, que aí o pedigree é duplo, né? Ele é filho da irmã mais velha do Ney e filho de um dos maiores jornalistas do Amapá, que foi o primeiro que apresentou um telejornal no Amapá. Benedito Andrade, com uma voz inconfundível. E essa figura extraordinária herdou do pai o talento, né? Enveredou pelo jornalismo esportivo,
é um protagonista, é um empreendedor. O Tarcísio não é só um profissional da comunicação, ele é um empreendedor da comunicação. Né? Está sempre participando dos grandes eventos mundiais do futebol. Ele vai aqui, se vira, né? Busca apoio e tal, e vai e viaja. 3 Copas do Mundo, não é isso, Tarcísio? Isso. Boa tarde aí, os telespectadores de Isto é Amazônia. Boa tarde, Roberto. Boa tarde ao nosso grande desembargador Gilberto Pinheiro, no qual tive o privilégio de tê-lo como comentarista em uma dessas partidas que a gente fez fora do nosso estado e Campeonato Brasileiro. E ele comentou comigo, enfim. Mas olha, Gato, da minha alegria de estar aqui participando desse grande programa com você, que fala das nossas coisas, enfim. E você sabe que não é fácil fazer hoje o rádio esportivo. Eu já milito há 32 anos. Né? Comecei aqui na Praça Nossa Senhora de Fátima, naquela cabine, pegando aquele microfone enferrujado, mas eu me soltei. Aí de lá ganhei grandes estádios por este Brasil afora. No país inteiro, então, já perdi a conta. Quais foram as Copas que você cobriu? Olha, 2006 na Alemanha, passei lá 54 dias administrando uma moeda tão cara como o euro, mas estive lá com o Rodrigo Silva. Aí 2014, em casa, não podia ficar de fora, porque já seria demais. Né? Então era encerrar a carreira. Fiz a Copa de 2014, né? Vivi aquele drama do Mineirão dos 7-1. Aquilo para mim, nossa, vou carregar por resto da minha vida. E agora, recentemente, em 2022, no Catar. Foram 25 dias. Com o Rodrigo Silva também, nós estivemos lá fazendo esse grande evento mundial. Não tomou nenhuma cervejinha lá. Não, R$70 cada garrafinha de cerveja. Aí não tinha como, né? Ou você se alimentava, ou então você comprava cerveja. Mas, Tarcísio, bom, tu tem 32 anos de história na comunicação esportiva. O que é que tu lembra lá de trás, se a tua memória? Tu for buscar nas tuas reminiscências, onde tu alcança a tua memória do dia 5 e do dia 7 nesse estado, nessa Macapá maravilhosa? Olha, na época, dia 7 de setembro, é uma data que eu me recordo, porque o meu pai, Benedito Andrade, ele sempre chamava atenção. Olha, você vai ter que ir para ensaiar na banda marcial da Escola Dr. Quaraci Nunes. Lá você sabe que o instrutor, ele puxa a orelha. Saudoso Tony Tavares. Tive o privilégio de tocar tarol lá. Enfim, a gente ganhou até concurso de 1º grau da Escola Estadual Dr. Quaraci Nunes. Então, o meu pai dizia o seguinte: olha, quando você chegar do ensaio, dia 6 de setembro, dia 7 era o grande dia. Prepara a sua chulipa. Mande a sua mãe passar a sua roupa, que 6 horas da manhã já quero lhe ver de pé para poder você encarar a Avenida Fábio. E era com muita alegria. Era uma honra, né? Era uma honra, Gato, fazer parte desse grande momento cívico. Lotava ali na frente do Palácio do Setentrião, que era o Exatamente. Palácio antigo, né? De frente ali hoje o Ministério Público. Isso. E ali a gente vivia grandes emoções, né? Era como se a gente estivesse dentro de campo numa partida de futebol, porque a plateia tomava conta desse grande evento cívico que hoje nos faz falta e é só saudade e lembrança dele. Pois é, as coisas foram se diluindo no tempo, as nossas tradições parece que foram sendo vencidas, né? O Ney falava da mudança dos nomes dos bairros, isso, né? Igarapé das Mulheres, Favela, Laguinho, né? Aí o bairro da Ceia virou Santa Rita, né? Alguns pontos turísticos vão também mudando a identificação, né? Trocando de nomes, enfim. Você acha que acontece isso? Você acha que nós falamos pouco da nossa cidade, contamos pouco da nossa história? Olha, eu acho que falta a gente valorizar mais o que é nosso. Porque nós temos pontos aqui importantes, turísticos, que eles precisam serem mantidos. A gente acompanha, quando viaja, nessas capitais, né, que o poder público, as pessoas, elas abraçam com muito carinho, né, e vivem os patrimônios que foram construídos e são históricos. Então, não dá para você deixá-los perderem identidade. Tem que manter isso aí, é importante. E conosco não é diferente. Tá? Pois no dia 5, que é o Dia da Raça, ele também é o Dia da Amazônia. Né? Isso. O dia dessa região maravilhosa. Rica, né? Rica, e que a gente vive num embate danado, né? Querendo desenvolver, e as pessoas falando só em proibir tudo na nossa região, né? Pessoas metendo o dedo de fora para dentro, claro, né? Nessa interferência, que nos inquieta muito. Olha, Tarcísio, eu fico muito feliz de ter você aqui, esse registro seu no programa, né?
E todas as vezes a gente pede para você utilizar o teu talento. Sim, né? sim. Então tu vai fazer o seguinte aqui, tá bom? Claro, você manda. Tu vai pegar aí o Janari, bom? O Duca Serra, o Zeca Serra, foi prefeito. Vamos pegar o Barcelos, tá bom? Vamos pegar o comandante Barcelos e vamos botar o J. Ney e o Gilberto Pinheiro. Gravou bem os nomes dos times? Gravei. Quem vai fazer o gol? Pois é, aí agora... Porque todos são craques, né? O Barcelos. Porque pelo histórico foi quem mais construiu. Isso, com certeza. Aqui no estado, né? Então, o gol tem que ser do comandante Barcelos. E etc. E etc e tal. Por aí afora. Então, vamos lá. Zeca Serra, Ney, Barcelos e Gilberto Pinheiro. Então, vou ter que passar por todos eles essa jogada, né? Então, pronto. É o Amapá vivendo grandes emoções no momento cívico. 5, Dia da Raça, 7 e 7 de setembro, e o dia 13, quando o Amapá comemora o seu território, ex-território federal do Amapá. Saída de bola, Zeca Serra domina no meio-campo, ultrapassa a linha que divide o gramado, percebe pelo corredor direito a chegada do desembargador Gilberto Pinheiro. Ele domina com estilo, passa pela marcação do adversário, viu o J. Ney no meio-campo, Ney recebe, gira também no adversário, percebeu a chegada do comandante Aníbal Marcelo, livre de marcação, invadiu a grande área, saiu o goleiro, tocou com categoria, estufou! Gol! Marcelo! Só você para me proporcionar esse momento, meu amigo. Não é fácil não, hein? É o Amapá vivendo grandes emoções no cívico, no seu dia cívico. Isto é Amazônia, cara, talento! Olha só, tudo que é bom dura pouco. E o nosso programa Isto é Amazônia deste sábado, falando das datas cívicas, está encerrando. E nós estamos aqui bem em frente ao antigo palácio do governo do Território Federal do Amapá. Aqui aconteciam os desfiles maravilhosos, que foi contado para vocês um pouquinho dessa história. Bom, no dia 13, nós vamos falar sobre a criação do Território Federal do Amapá. Aí nós vamos contar um pouco mais da história dessa terra maravilhosa, dessa terra acolhedora, Fausta, de gente bonita, né? De açaí, de camarão no bafo, de gengibirra, de uma farinha de ralo deliciosa. Essa é a nossa Macapá, desse povo hospitaleiro, querido, tá certo? Olha só. Pra onde tu vai, rapaz, por esse caminho sozinho? Vou fazer minhas moradas lá pros campos do Laguinho. No dia 1º de julho, eu não conheço o senhor, eu saio gritando viva pro nosso governador. E lá vai uma, lá vai duas, lá vai três, e olha a faca na barriga do pedreiro, oi, dobro Leme, Mané Maria. Pois é, somos nós, do Marabaixo, do Batuque, somos nós, do Zuque, da Zuqueirada, do Grande Finéias, né? Do Igarapé das Mulheres, do Osmar Júnior, das Terras das Mangueiras, do Rambou de Campos, enfim, do Valmilhome, do Joãozinho Gomes, desses artistas extraordinários que nós temos aqui. Essa é a terra maravilhosa. Nós vamos contar um pouquinho mais da história dela no próximo sábado, quando nós vamos falar do dia 13 de setembro, dia de criação do Território Federal do Amapá, como desmembrado do Pará. Mas isso é um papo para outro sábado, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela audiência. Isto é Amazônia. Aonde tu vai, rapaz? Nesse caminho sozinho, eu vou fazer a minha morada lá nos campos do Laguinho. Eu vou fazer a minha morada lá nos campos do Laguinho. Eu tava na